me chamo Hugo, eu e minha equipe fazemos parte do sexto período B matutino e vamos falar um pouco para vocês sobre partes do processo, Ministério Público e assistente de acusação. Bom, o juiz é o sujeito processual imparcial e as partes são os sujeitos processuais parciais, representados pela acusação, que é o Ministério Público, ou o querelante, e pela defesa ou acusado, que é o réu ou o querelado. O Ministério Público no processo penal é uma instituição de total importância, pois funciona de regra como o próprio titular da ação penal e ainda tem uma função mais abstrata, que é a de fiscalizar o cumprimento da lei. A imparcialidade do Ministério Público divide a doutrina. Alguns defendem a sua existência e outros pregam pela sua parcialidade. Isso ocorre devido a alguns doutrinadores colocarem o parquet como órgão de acusação. Na verdade, o Ministério Público é órgão legitimado para a acusação nas ações penais públicas. Nada impede que, diante das circunstâncias, o Ministério Público deixe de oferecer a denúncia, ou oferecida esta, pugne pela absolvição do réu. O Ministério Público, ele tem a missão constitucional da defesa da ordem jurídica, e não da acusação, sendo assim um órgão imparcial. Falando um pouco agora sobre o assistente de acusação, ele consiste em ser parte contingente, desnecessária e eventual, que tem por finalidade obter a condenação do acusado para a reparação civil. Sua função é basicamente auxiliar, ajudar, assistir o Ministério Público a acusar e, secundariamente, garantir seus interesses quanto à indenização civil dos danos causados pelo crime. O assistente é o ofendido, seu representante legal ou seu sucessor, auxiliar da acusação pública. Assim, na ação penal pública, em que o titular do direito de ação é o Ministério Público, é possível que o ofendido ou seu representante legal, ou na sua falta, os integrantes do artigo 31 do Código de Processo Penal, intervenham em todas as fases da ação penal. Portanto, após o recebimento da denúncia, ao lado do Ministério Público, artigo 268, Código de Processo Penal. Logo, como não é imprescindível para a existência da relação processual, a figura do assistente de acusação também é denominada de parte acessória, parte adesiva, parte adjunta, parte contingente ou parte eventual. O fundamento da possibilidade de sua intervenção é o seu interesse na reparação civil, mas o assistente ele atua também em colaboração com a acusação pública, no sentido da aplicação da lei penal. No mais é isso, e eu passo a palavra agora para o meu próximo colega. Meu nome é Pedro Edson Amaral Neto e irei dar continuidade ao trabalho. E para meu suporte de estudo, utilizei o livro da 18ª edição do ano de 2021 de Direito Processual Penal, de Aury Lopes Júnior. Irei começar falando sobre sujeitos processuais e a problemática em torno da inexistência de parte de um processo penal. Bom, primeiramente, no processo penal intervêm três sujeitos: o juiz, o acusador e o réu. Quando falamos de um processo de partes, estamos fazendo alusão a um processo penal de partes, conforme os limites e categorias jurídicas próprias do processo penal. Acima de tudo, o que se busca é reforçar a posição da parte passiva, fortalecendo o sistema acusatório com o estabelecimento da igualdade de armas, do contraditório, por fim, com o abandono completo de todo e qualquer resíduo do verbo totalitário. Em última análise, significa o abandono completo da concepção do acusado como um objeto, considerando-se agora no seu devido lugar, como parte no processo penal. Outro tópico importante é, do acusado, citação, notificação e intimação como manifestações do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, ausência processual e inadequação da categoria revelia. Na fase pré-processual, não há que se falar em acusado ou réu, senão em suspeito ou indiciado. O status de acusado ou réu somente é adquirido com o recebimento da denúncia, ou queixa, pelo juiz das garantias. Contudo, há que se esclarecer que o tratamento constitucional de acusados em geral, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, é suficientemente amplo para alcançar tanto o inquérito policial como o processo. A expressão abrange um leque de situações, com um sentido muito mais amplo que a mera acusação formal.
e com o claro intuito de proteger também o suspeito ou indiciado. É importante destacar que quando falamos em contraditório, na fase pré-processual, estamos fazendo alusão ao seu primeiro momento. Isso porque, em sentido estrito, não pode existir contraditório no inquérito, porque não existe uma situação jurídico-processual. Não está presente a estrutura dialética que caracteriza o processo. Não havendo exercício de uma pretensão acusatória, não pode existir a resistência. Sem embargo, esse direito à informação adquire relevância na medida em que será através dele que será exercida a defesa. Outro tópico importante é a comunicação dos atos processuais como manifestação do contraditório e da ampla defesa. O que seria isso? Ainda que pertencentes ao gênero comunicação dos atos processuais, notificação, intimação e citação do acusado, são institutos distintos, com diferentes finalidades e consequências. Contudo, o mais importante é que são todos instrumentos a serviço da eficácia dos direitos fundamentais. Não se pode mais pensar a comunicação dos atos processuais de forma desconectada do contraditório, na medida em que é ele o direito de ser informado de todos os atos desenvolvidos no iter procedimental. O juiz, um dever de informar e de garantir que a informação seja dada às partes, para que elas, querendo, possam intervir. Não há que se pensar na existência de um dever de intervenção das partes, senão de possibilidade, dependendo da situação jurídica, de carga ou assunção de risco. Assim, para o contraditório, é essencial a eficácia da comunicação processual, revestida da forma de citação, intimação ou notificação, conforme o caso, claro. A falha na comunicação processual viola o contraditório e conduz à nulidade absoluta. O direito de defesa, ainda que distinto do contraditório, está ele umbilicalmente ligado, pois o contraditório cria condições de possibilidade para a defesa se efetivar, e ambos dependem da eficácia da comunicação dos atos processuais, eis a íntima relação entre eles. Outro ponto a ser citado é a citação do acusado, a garantia do prazo razoável, requisitos e espécies, citação por carta precatória e rogatória, citação do militar, do servidor público e do réu preso. A citação no processo penal é um ato da maior importância, pois dela depende diretamente da eficácia do direito fundamental do contraditório e, posteriormente, da ampla defesa. Também a teor do artigo 363 do CPP, que nesse caso é a contribuição previdenciária patronal, o processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Trata-se de comunicação ao réu da existência de uma acusação, dando-lhe assim a informação que caracteriza o primeiro momento do contraditório. A partir dessa informação, cria-se a necessária condição de possibilidade para a eficácia do direito de defesa pessoal e técnica. Daí porque a citação é a garantia para o réu, solto ou preso, acarretando a invalidade processual, qualquer violação à forma prescrita. Se o réu devidamente citado não apresentar a resposta escrita no prazo legal, deverá o juiz nomear um defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Também é importante atentar para o novo procedimento comum, ordinário ou sumário, que prevê a audiência de instrução e julgamento, em que, após a produção da prova, será o réu interrogado. Para esse ato, será o réu intimado, mas com suficiente antecedência, de modo a permitir que o réu e seu defensor possam preparar a defesa técnica e pessoal, pois o réu será interrogado. Boa tarde, vou dar continuidade falando sobre a obra do Aury Celso Lima Lopes Júnior. Embora seguindo o preceito constitucional, o tratamento de acusados, de forma geral, tanto para a fase pós e pré-processual, possa ser utilizado em sentido amplo, em sentido estrito, somente na fase pós-processual é que você pode tratar o sujeito do processo como um réu ou um acusado. Antes disso, na fase do inquérito policial, o réu ele é apenas um suspeito e um indiciado. É pelo mesmo motivo que o contraditório em sentido estrito somente pode acontecer com a instauração do processo, ou seja, em fase posterior ao inquérito. No momento do inquérito, a pretensão é a apuração do fato, investigação. Na fase pré-processual, o sentido que o contraditório adquire é o de acesso à informação, ou seja, a informação ela é importante para que o indiciado possa ter ciência de tudo aquilo que está acontecendo ao longo dessa fase pré-processual. O mais importante nessa fase é a comunicação dos atos processuais como intimação e notificação. Na fase processual, a função do juiz é assegurar o contraditório tendo uma postura ativa. Portanto, embora na legislação o sentido amplo dos termos citados até seja compreensível, visto que uma imputação ainda sem caráter processual pode, no futuro, implicar em processo contra o suposto agente,
Em sentido estrito, reforça-se que o contraditório em sentido estrito, como eu acabei de falar, é termo que cabe à fase processual. Ele só cabe à fase processual em sentido estrito. E o sujeito processual só pode ser chamado de acusado ou réu na segunda fase persecutória. Vamos falar um pouco também sobre a citação. A citação é de suma importância, pois, como já foi abordado, faz parte do direito fundamental do réu tomar ciência do processo e poder exercer o contraditório. O processo, conforme diz o artigo 363 do Código Penal, terá sua formação completa quando for feita a citação do acusado. Sendo informado o réu, agora ele pode tomar todas as providências cabíveis para que ele providencie esse direito fundamental dele, que é o direito de se defender da melhor maneira possível, segundo seus preceitos. Cabe ressaltar que no novo procedimento comum, seja sumário ou ordinário, quando a audiência de instrução e julgamento, o réu poderá ter um tempo razoável para poder elaborar sua defesa, conforme o artigo 5º da Constituição. É por isso que é vedado, por exemplo, intimar o réu na véspera do interrogatório, visto que é impossível em apenas um dia você realizar de forma plena a sua defesa, inclusive providenciar um advogado, discutir com seu advogado aquilo que você vai tomar de ação dentro do processo. O executor da citação, ele é o oficial de justiça que vai entregar o mandado conforme os requisitos do artigo 352 e 357 do Código Penal. Quando o réu residir em lugar diverso, a comunicação pode ser feita por carta precatória, se for um estado diferente, ou carta rogatória, se for num outro país. Agora vamos falar de dois casos peculiares da citação, que são o do militar e o do servidor público. No caso do militar, a citação deverá ser feita através do chefe do respectivo serviço, conforme o artigo 358 do Código Penal preconiza, através de dois instrumentos distintos, um mandado de citação em si e um ofício requerendo o comparecimento para audiência de instrução e julgamento. No caso do servidor público, também há de se comunicar ao chefe de repartição, além de realizar a citação para viabilizar a presença no dia da audiência. Contudo, em ambos os casos, pode o réu, alegando motivo de constrangimento social, pedir ao juiz para que o seu chefe não seja comunicado, mas assumindo assim totalmente o ônus do não comparecimento à audiência. Então, o réu que tem que tomar essa decisão de maneira mais correta possível, pois caso peça para que o seu superior não seja comunicado, deverá arcar com o ônus de ter tomado essa decisão. Não poderá alegar que não compareceu devido a compromisso de trabalho. Caso o réu esteja preso, a citação deverá ser feita pessoalmente para que não haja arbitrariedade no ato de sua condução à audiência e para que ele possa se preparar legalmente, em tempo hábil. Finalizando, eu vou falar da diferença da citação real e da citação ficta. A citação real é aquela mais tradicional, cumprida por oficial de justiça, que pessoalmente entrega um comunicado ao réu, conteúdo da acusação e comunicando que existe um prazo de 10 dias para obter a resposta. A citação ficta é aquela realizada através de edital. Ela, na verdade, ocorre por uma mera formalidade, do que propriamente uma efetividade que ela possa ter, porque ela só acontece depois que todos os meios para se tentar chegar ao réu são tentados, como, por exemplo, o contato da justiça com empresas de saneamento, eletricidade, até mesmo empresas privadas que podem fornecer o endereço desse réu, desse indivíduo, e caso esse endereço, mesmo assim, não seja o suficiente para que o oficial de justiça o encontre, ela será feita por edital, para que seja cumprido, pelo menos, um ritual jurídico do processo. Obrigado.